Boa noite. E o tema de hoje é Índia, de reinos a impérios. Você vai ver também. Com o tempo, os reis consolidaram seu poder apesar da crescente e poderosa influência dos Brahmanes nas áreas administrativa, espiritual e social. E mais. Com o declínio desses impérios na Ásia Oriental, surge na Índia novas dinastias, a do Norte e a do Sul. A partir do século VI a.C., teve início um processo de união dos pequenos reinos da Índia. Uniram-se em torno de cerca de 20 reinos maiores. Nessa época, começam a ocorrer constantes choques entre interesses políticos e religiosos. Por que que nessa época, por que que no século VI, na Índia, estava ocorrendo constantes choques entre interesses políticos e religiosos? Por quê? Por causa dessa união. A partir do momento em que houve ali uma união desses 20 reinos maiores, ou seja, cada um desses reinos tinham interesses políticos e religiosos diferentes um do outro. Por isso que teve esse choque. Ninguém pensa igual, cada um pensa diferente. A autoridade que os reis buscavam agregar em torno de si entrou em conflito, muitas vezes com a importância dos sacerdotes brahmanes. Com o tempo, os reis consolidaram seu poder, apesar da crescente e poderosa influência dos brahmanes nas áreas administrativa, espiritual e social. Ou seja, nessa época, que você tem 20 reinos maiores da Índia que estão em choque, estão em constantes choques, por causa que, cada reino tem interesses políticos e religiosos diferentes um do outro, Você tem, não só isso, mas você tem também a influência dos brahmanes nas áreas administrativa, espiritual e social na Índia. Entre os séculos V a.C. e VI a.C., com a expansão dos persas, posta em marcha por Ciro I e Dário I, e dos macedônicos, sobre liderança de Alexandre o Grande. Partes da Índia foram sendo anexadas sucessivamente a esses domínios. Depois desse período, que período que eu me refiro? Entre os séculos, porque a gente não sabe aqui ao certo, a história não fala se foi no século V ou se foi no século VI. Por isso que fala entre, porque não tem uma certeza. A gente não tem uma certeza exata de quando foi exatamente. Então, entre o século V e VI a.C. Esse período, com o declínio desses impérios na Ásia Oriental, iniciou-se uma nova fase com a elevação de várias dinastias nacionais espalhadas pelo subcontinente indiano. Dinastias do Norte e do Sul. São essas dinastias que teve depois que esses impérios entraram em declínio,
iniciou-se uma nova fase na Índia, entre os séculos 5 e 6 a.C. Essa nova fase foi a elevação de várias dinastias nacionais espalhadas pelo subcontinente indiano. E essas dinastias são a do norte e a do sul. Desse longo processo de formação, nas próximas aulas, irei falar de algumas das principais dinastias que teve na Índia, a do norte e a do sul. Dinastias do norte e dinastias do sul. Aguardem. A nossa aula termina por aqui. Boa noite para você. Até quarta-feira.